Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. Hoje, segunda-feira, 19 horas. Hoje, 30 de setembro de 2024. Nós estamos aqui através da Associação Espírita Caritas. Eu sou César de Aquino, trabalhador aqui da Associação Espírita Caritas. Estamos começando hoje o nosso programa Os Caminhos de Paulo. Os Caminhos de Paulo, programa de número 14. É isso aí. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui fazendo os últimos ajustes aqui. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui fazendo os últimos ajustes para que a gente já possa começar o nosso programa Os Caminhos de Paulo. É isso aí. Muito bem. É importante dizer, sempre é importante dizer, que eu sou um simples trabalhador aqui da Associação Espírita Caritas e que eu não sou nenhum historiador, não sou nenhum teólogo, né? Sou simplesmente um apaixonado por Paulo. Até mesmo porque muitas das dificuldades que Paulo passa ou passou naquela época, nós podemos aprender com as dificuldades que ele pôde enfrentar. Então, por isso, nós resolvemos trazer aqui para a Associação Espírita Caritas esse projeto, Os Caminhos de Paulo, justamente porque nós podemos associar essa parte do Evangelho, né, essa parte do Novo Testamento, né, dessa nova mensagem, não é assim? Nós podemos chamar, praticamente metade do Novo Testamento para o final, né? Nós temos a história de Paulo. Então nós temos ali o Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, que nós temos contato com 13 cartas, né? Na verdade foram várias outras cartas, mas nós tivemos contato, né? Nós que temos contato com a Bíblia, temos contato com o Novo Testamento, nós temos ali 13 cartas, né? Então, toda aquela história que é colocada ali, para nós ela é muito importante e ela é pouco disseminada. Essa história, esse aprendizado, é pouco disseminado dentro da cultura da doutrina espírita, né? Nós temos a participação de Paulo no Livro dos Espíritos, nós temos a participação de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a participação de Paulo enquanto Espírito, né? junto de Allan Kardec, que foi o codificador de toda a doutrina espírita. Então nós temos a participação de Paulo em vários momentos dentro da doutrina espírita. Mas estar mergulhando um pouco nestes textos dos Atos dos Apóstolos, que é praticamente um resumo do livro Paulo e Estevão, né? A gente sempre sugere que o livro Paulo e Estevão seja o livro de cabeceira, porque ele pode sim lhe dar muitas informações detalhíssimas, né? Do passo a passo de Saulo, depois Paulo apóstolo, né? Então, o livro Paulo e Estevão é o livro de cabeceira, é o livro, né, para que a gente possa realmente entender como é que foi a história dele, do nascimento até o seu desencarne, não é? Então, não é intenção nossa aqui, não é minha intenção aqui trazer nenhuma geografia, trazer nenhuma história, trazer nenhuma comparação
teológica, não é? A minha intenção aqui é a gente trabalhar com os pilares da doutrina espírita. Pilar filosófico, pilar científico, o pilar religioso, e trazer para próximo de nós o que nós podemos, então, aprender com essa história. E nós podemos aprender muito. Nós podemos aprender demais da conta. Então, essa aí, inclusive, um dos motivos pelos quais eu me aproximei da história de Paulo, não é? Tenho a cada dia que passa, inclusive me aproximando cada vez mais dele, né? Então, assim, a gente pode aprender muito com os desafios, né, que ele passou. E essa é a minha intenção. Essa é a intenção desse projeto nosso, junto aqui à Associação Espírita Cartas. É claro e evidente que estes estudos, que esses programas, que esse projeto, ele não se encerra aqui. É importante que você vá, né, para você que se interessa um pouco mais, vá atrás, né, da história de maneira mais profunda. Caso você queira entender um pouco mais a história grego-romana, entender um pouco mais a história do latim, entender um pouco mais da geografia por onde Paulo passou, entender um pouco mais dos costumes daquela época, não é? Existem vários outros estudos que podem te trazer informações como essa. Não é a nossa intenção aqui, não é? Eu tenho feito vários estudos em vários programas diferentes, em vários grupos de estudos diferentes, tenho lido vários livros diferentes, além das próprias cartas, né? Além do próprio Atos dos Apóstolos, além do próprio aqui, né, o Evangelho por Emmanuel, que nos traz também muitas informações, que eu inclusive compartilho com vocês aqui em determinado momento. A gente encontra ali várias informações, né, para todos os gostos, Mas qual que é o meu foco? O meu foco é buscar essa aproximação da história dele com o que a gente pode aprender, com o que a gente pode trazer para dentro da doutrina espírita, para que a gente possa estar atento aos nossos aprendizados, atentos aos nossos desafios, atentos às nossas provas e às nossas expiações. Então esse é o objetivo. Esse é o objetivo aqui do programa, né, Os Caminhos de Paulo. É importante que a gente diga isso, porque senão talvez possa chegar alguém, né, com muita expectativa, buscando às vezes algum tipo de informação que nós não vamos ter aqui, ok? Então por isso que eu gosto sempre de fazer esse meio campo aqui agora, no início do programa, para que você que possa depois estar nos assistindo, ou aqui presencialmente, ou depois assistir o programa gravado, aqui na Associação Espírita Cartas, aqui no canal do Instagram, ou mesmo depois lá no YouTube, a gente transfere tudo lá para o YouTube, depois no canal também da Associação Espírita Cartas, né, você poder entender qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui, com os caminhos de Paulo, é aprender através do caminho dele, né, o que nós podemos praticar na nossa vida. Como é que é o nosso caminho, como é que é a nossa jornada, o que dá para comparar, o que dá para entender e trazermos para dentro do nosso aprendizado, para que a gente possa, no dia a dia da gente, a gente olhar para os nossos desafios, olhar para as nossas dificuldades um pouco mais, de forma mais iluminada, mais desperta, mais atenta, né? Para que a gente possa, então, seguir em frente, promover a nossa evolução espiritual, promover a nossa evolução moral. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, né? Trabalhar, como eu disse hoje no Evangelho, hoje pela manhã, nós fazemos o Evangelho às 6 horas da manhã, o programa Despertar, e hoje o Evangelho foi sobre o orgulho. Então, para a gente poder tentar aprender um pouco mais a enfrentar o nosso orgulho, né? Enfrentar essas nossas limitações, enfrentar estas nossas imperfeições. Ok? Então essa é a nossa intenção. Nós estamos aqui ainda, nós não entramos nas cartas ainda, eu estou passando aqui pelo Atos dos Apóstolos, que traz bastante informações para quem
já teve a oportunidade de ler o Atos dos Apóstolos, ou então está tendo a oportunidade agora de ler o Atos dos Apóstolos, essa parte do Evangelho, essa parte do Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos traz muitas informações por onde Paulo passou. Por onde Paulo passou, principalmente nas suas primeiras missões, nos seus primeiros conflitos, nas suas primeiras dificuldades, não é? Quando Paulo, então, empreendeu essa jornada, ele começou a ter esses enfrentamentos, mesmo sendo um cara culto como era, um cara disposto a entregar tudo na sua vida por conta do Evangelho. Quando a gente fala Evangelho, entenda-se, a boa nova, entende-se, a levar a nova mensagem do Mestre Jesus. Ele que era judeu, ele que foi educado enquanto judeu, ele que foi educado nas leis mosaicas, ele que foi efetivamente, né, internamente educado na lei judaica. Ele então, com essa nova mensagem, com o novo evangelho, com essa nova mensagem, ele tentar associar as duas coisas, né? Inclusive, um dos grandes conflitos que ele comete, nós vamos ver lá nas cartas aos Hebreus, né? É quando ele começa a falar com os hebreus, enquanto ele está conversando a respeito das ideologias, das práticas judaicas ali para os hebreus, estava tudo bem. Mas quando ele começa a falar para os hebreus que o Mestre Jesus, que Jesus Nazareno era o Cristo, que Jesus Nazareno era maior do que Moisés, aí a coisa começa a entrar em conflito, né? Começa a se gerar começa a dar esse conflito interno, e ele começa a ser perseguido, e ele começa a ser, né, quase que atrocidado ali, né? Porque imagina, né, ninguém pode ser maior do que Moisés, não é isso? Mas isso está lá na carta dos Hebreus. Então, para a gente poder entender um pouco esse movimento, até que a gente passe lá pelas cartas, é interessante que a gente leia Atos dos Apóstolos. E como eu disse agora há pouco, Atos dos Apóstolos é um resumo, né? A gente pode dizer assim, tá? Talvez, é claro que essa comparação minha ela é muito pobre, tá bom? Mas só para você poder entender, o Atos dos Apóstolos é um resumo do livro o Paulo Estevão. Paulo Estevão é o Ato dos Apóstolos em detalhes, não é? Em detalhes muito pormenorizados, não é? Por exemplo, aqui no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, onde conta então que Paulo Apóstolos encontra com Moisés, né? Eu estou com Moisés agora, a gente acabou de falar sobre Moisés. Paulo Apóstolo encontra com Timóteo, que é um dos garotos, é um dos meninos jovens, né? Que começa então a receber a doutrina cristã daquela época, que começa a absorver e que começa a se deslumbrar com aquilo, não é? Timóteo para nós que somos espiritistas, o encontro de Paulo e Timóteo é como se fosse o encontro de pai e filho de vidas passadas. Paulo encontra em Timóteo um amor filial, né? Um amor de filho mesmo, de como se Timóteo fosse filho de Paulo, né? E Paulo começa a trazer então Timóteo para junto de todo aquele movimento, não é? A partir desse agrado de Timóteo por todo o movimento cristão, Paulo enxerga nele a possibilidade do futuro, né? É como se olhasse para aquele jovem e ele visse naquele jovem a possibilidade do futuro, o evangelho sendo pregado no futuro, não é? Ele era filho de judia e filhos de grego. Então nessa parte aqui, por exemplo, lá no Paulo Estevão, conta detalhes a respeito disso, né? Aqui no Atos dos Apóstolos a gente então tem o encontro de Paulo com Timóteo, tem a apresentação
Paulo sugere que ele seja circuncidado até por causa da caminhada entre os judeus, para que ele não fosse, né, para que ele não fosse separado, né, do seu movimento, né, não fosse separado daquela rota dele, né, não fosse separado deles, dos mais adultos, para que ele não ficasse sozinho, não é? E aí eles passando aqui por algumas localidades, né, por algumas cidades, Frígia, província da Galáxia, da Galácia, Mícia, né? Então, em Mícia, por exemplo, onde Paulo estava ali pregando junto dos seus, ele tem um encontro, ele é preso ali, né? Por que ele é preso? Observe só a dificuldade que Paulo passava ali, né? Paulo pregando para aquela comunidade que ele tinha acompanhado a ser construída, né? Quando a gente diz construída, por quê? Porque Paulo ajudou a construção dessas comunidades, não é? Deus ia juntando as pessoas, né? Nós vimos aqui em um dos capítulos, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vimos lá aquele versículo onde diz que Deus colocava junto aqueles que começavam a ser salvos, não é? Ou seja, aqueles que começavam a enxergar, ouvir, sentir o Testamento, o Novo Testamento, a Boa Nova, não é? Então Paulo ia construindo essas comunidades ali, naquela região, onde ele estava pregando então, em Mícia. Ele encontra uma mulher que era adivinho, né? Era uma adivinha. E aí o que acontecia, né? Os comerciantes da época chamavam ela para ela poder ler as mãos, ler cartas, ou então adivinhar as coisas que iam acontecer nos seus negócios. E aí então esses comerciantes tinham lucratividade com esse movimento, né? Por quê? Porque chamava a mulher, perguntava para ela o que eles tinham que fazer, ela então dizia o que eles tinham que fazer. Nada mais é do que uma mulher inteligente, provavelmente, conhecedora de algumas nuances de negócio, e aí diziam para aqueles comerciantes o que eles tinham que fazer, e eles então acabavam tendo lucro. Paulo passando, né, por lá, Paulo em companhia, deixa eu ver aqui quem estava com ele, Paulo e Silas, né? Paulo, Silas e Timóteo, passando pelas ruas ali daquele lugar, essa adivinha começa a falar com Paulo, né? Começa a perturbar Paulo, né? Eu vou ler para vocês aqui justamente o versículo que fala sobre isso, né? Nos ouviu, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta, e Paulo dizia, e depois que foi batizado, era só a casa dos outros, tal. E aconteceu no verso 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo ficou perturbado com isso. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o Espírito saiu dela. Né? Então Paulo exorcizou ela ali, né, naquele momento. E aí o que aconteceu? Vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Então olha só, Paulo ficou incomodado com aquele negócio. E Paulo, Paulo era muito rigoroso. Paulo não tinha meio termo. Paulo era intenso. Paulo era muito intenso.
Paulo, quando amava, amava de verdade, mas quando ele não gostava de verdade. Paulo era extremamente emocional. Extremamente emocional. Não é? Saulo, né, enquanto Saulo, extremamente racional, extremamente alinhado, extremamente metódico, extremamente profundo em tudo que fazia. Paulo não deixou de ser Saulo, né? Paulo traz Saulo dentro dele, mas Paulo se tornou uma pessoa muito emocional. Gente, é diferente emocional de emotivo, tá? Isso é uma outra história, né? Isso é a parte do comportamento humano, né? Mas Paulo era muito intenso, não é? Então, quando ele se perturbava com essas coisas, quando ele via que a coisa não era de Deus, quando ele via que a coisa não era de Jesus, ele então se intrigava mesmo e ele não tinha papa na língua. E aí ele foi lá nessa mulher e exorcizou a mulher. E Paulo tinha uma força muito grande. Paulo tinha uma força nas palavras muito forte, né? Só que o que acabou acontecendo? Paulo e Silas então são presos. E aí acontece uma coisa muito interessante. Nada na nossa vida acontece por acaso. Aqui a gente começa a observar isso, né? Não aqui, em vários momentos a gente observa, mas por que eu estou trazendo essa parte dos Atos dos Apóstolos? Para a gente começar a entender que nada é por acaso. Paulo é preso, Paulo e Silas são presos. E aí, são açoitados, são marginalizados, eles são maltratados, como são maltratados naquela época marginais, pobres, realmente como se fossem bandidos, não é? São açoitados, são maltratados, né? De maneira íntegra, né? Na sua integridade, maltratados na sua integridade, não é isso? Recebem açoites. Então, olha só, o que acontece? O que acontece? Perto da meia-noite, Paulo e Silas entram em oração. Ali no escuro do cárcere, Paulo e Silas em profunda oração. Vejam, estavam sangrando, estavam com as roupas rasgadas, estavam sem comer, não é? Paulo e Silas, então, entram em oração e em cânticos. Nesse instante, acontece então de haver um tremor muito forte. Vem dos céus um tremor muito forte. Um tremor tão forte que balança as estruturas do cárcere. E as portas se abrem. As portas se abrem. E o carcereiro acorda assustado com aquele negócio. E aí o carcereiro pega a espada e tenta se matar. E Paulo então grita com ele. Paulo grita com ele e diz assim: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, ou seja, ninguém tinha fugido. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro viu aquele movimento, o carcereiro presenciou aquele movimento. O carcereiro presenciou, antes dele ir se acomodar, ele presenciou o estado de espírito, mesmo depois de serem açoitados e maltratados. O carcereiro presenciou o estado de espírito dos dois que estavam ali, não é? Então, olha só que interessante. O carcereiro traz para junto de si aquele medo, não é? E percebe que ali era o momento iluminado para ele poder se converter, para ele poder se arrepender, para ele poder ter uma outra percepção da sua existência. E eles lhe disseram, Paulo e Silas disseram ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e tua casa.
tu e tua casa. E aí então, durante toda a história aqui, depois você vai ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai verificar então que Paulo e Silas são retirados da prisão, o carcereiro leva Paulo e Silas lá para a casa dele, e eles então são abençoados ali. O carcereiro é batizado, não é? Eles batizam o carcereiro e batizam a sua família, não é isso? Então olha só que momento maravilhoso, que momento interessante. E para a gente poder entender, nada na nossa vida acontece por acaso. Observe que Paulo tem um entrevés ali com aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Exorciza ela, é preso. Mas dentro da prisão tinha algo que ele precisaria de fazer, que era levar esse movimento para aquele carcereiro, para poder então levar o carcereiro a entender a sua transformação, não é? E aí nós temos aqui um comentário de Emmanuel a respeito desse versículo, não é? A respeito destes dois versículos, a respeito do primeiro versículo, não é? que é o versículo 25 do capítulo 16 do Atos dos Apóstolos, que é o processo de Paulo e Silas entrarem em oração. Então nós temos aqui como comentário de Emmanuel, quem tiver a oportunidade, quem quiser, né, também ter esse livro, que é o Evangelho por Emmanuel, que também são textos maravilhosos, com comentários de Emmanuel. Emmanuel, para quem ainda não sabe, né, ou talvez tenham esquecido, Emmanuel é o mentor do nosso querido Chico Xavier. Então, através dos ditados de Emmanuel, Chico Xavier, então, escreve várias obras, não é isso? Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui um pequeno comentário de Emmanuel com relação a esse versículo, ao momento em que Paulo e Silas entram em oração ali no cárcere, não é? Enquanto raras almas, baixar um pouco a música aqui. Então observe, enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos, na prece ativa, o refúgio consolador. Busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual. Então olha como é importante esse momento. Olha que momento de aprendizado para nós. Aqui está nosso objetivo, né? Aqui está o nosso grande objetivo, o objetivo do trabalho dos caminhos de Paulo, que é trazer para a nossa vida, para a nossa experiência de vida, esses aprendizados. Diante dessa dificuldade de Paulo, diante dessa complexidade desse momento, diante das atrocidades que são tidas com ele, diante da falta de entendimento dele, entendimento sobre ele, não é? Paulo, apóstolo, talvez tenha sido um dos homens que foi menos entendido na história, de maneira completa, de maneira geral. Talvez tenha sido um dos homens mais esclarecido intelectualmente e fervorosamente, mais preparado
no entanto, menos aceito, menos reconhecido, não é? Paulo, naquele momento, apanhou, foi açoitado. Conta a história que depois que descobriram que ele era um romano, pediram até perdão para ele lá dentro da prisão, não é? Pediram perdão para ele lá dentro da prisão, para ele e para Silas, e tiraram ele depressa lá de dentro e falaram para ele ir embora correndo, não é? Depois que descobriram que ele era romano. Ele tinha as prerrogativas romanas, não é? Mas até então, naquele momento, não sabiam. Então ele foi açoitado, foi maltratado, passou por todas essas dificuldades. Imagina você ter, né, você tá todo machucado. E observe o comentário de Emmanuel. Busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual. Por quantas vezes, queridos, a gente passa por dificuldades na nossa vida? Por quantas vezes? O tempo todo nós passamos por dificuldades. O tempo todo. O tempo todo nós somos desafiados. E nós somos os mais desafiados pela nossa incapacidade de fazermos as coisas certas. O nosso orgulho, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, o nosso orgulho nos leva à nossa frustração. O nosso orgulho nos leva à nossa ansiedade. Nos leva às nossas dificuldades. Então nós passamos por dificuldade o tempo inteiro. Nas relações, no trabalho, na família, por todo lado que nós vamos, nós temos dificuldade. Por todo lugar que nós vamos, nós temos dificuldade na existência. E nós não oramos. E nós não nos entregamos a Deus. Nós não nos entregamos ao Mestre Jesus. Nós não nos entregamos aos bons irmãos, aos bons espíritas. Nós não nos entregamos à oração. Nós não nos entregamos à proximidade de Deus. E é onde a gente precisa de estar. É onde nós precisamos de estar. Foi onde Paulo se colocou com Silas. Paulo se colocou com Silas exatamente nesse momento. Ele se colocou nos colos de Jesus. Eles entraram em oração. E foram tão benditos naquele momento que ainda levou toda essa iluminação para o carcereiro e a sua casa. Então observe esse comentário de Emmanuel. Observe. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rumores da alvorada, em virtude da sombra externa, em virtude da sombra extensa. Que sombra extensa é essa que Emmanuel fala? A sombra que existe dentro de nós mesmos. Nós carregamos a nossa sombra. Nós carregamos a nossa sombra. Como diz, né, Gustav Jung, nós somos luz e sombra. Nós carregamos a nossa sombra. E aí, diante da nossa sombra, nós esquecemos de quem nós somos. Recordemos os devotos obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Então, observem estes aprendizados para a sua vida. Né? Observem estes aprendizados para a sua vida. E o outro comentário de Emmanuel se refere ao versículo 31, aqui do Atos dos Apóstolos, que é justamente o versículo onde fala da presença de Paulo e Silas na casa desse carcereiro. E aí, quero ressaltar aqui dois comentários. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Então, se tiver uma pessoa que crê, e aí eu convido que seja você, não é? Eu convido que seja você. Se tiver uma pessoa que creia na palavra do Mestre
que creia no Evangelho. E crer é trazer verdadeiramente o Mestre para dentro do seu coração. Não é simplesmente achar que é bonito e só na hora que for conveniente. Não é isso. Não é simplesmente fazer uma boa leitura, não é simplesmente quando for conveniente você falar que é cristão. É você verdadeiramente trazer esse ensinamento para dentro de você, para que você possa acolher as suas limitações e as suas imperfeições, para que você possa se perdoar, para que você possa ser caridoso consigo mesmo. Então, crer de maneira intelectual e de maneira fervorosa, de maneira racional, ok? De maneira racional e de maneira fervorosa, de maneira intelectual e de maneira que você tenha a vontade de fazer isso. Quanto mais você conseguir fazer esse movimento para dentro de você, melhor você fica. Melhor você vai ter as bênçãos, melhor você vai conseguir enfrentar os seus desafios. Não significa que os desafios vão terminar, não significa que você vai eliminar todas as dificuldades da sua vida. Muito antes pelo contrário. Muito antes pelo contrário. É verdade. Quem segue o Evangelho, quem segue o Mestre Jesus, não significa que vai ter uma vida boa. Muito antes pelo contrário. As dificuldades continuam a acontecer. No entanto, você fica mais desperto, você fica mais lúcido para que você possa enfrentar o que precisa de enfrentar. É isso. Os desafios não acabam. Nós estamos aqui, não estamos aqui de férias, gente. Não é? Nós não estamos aqui de férias. Para nós espiritistas, para nós que seguimos a doutrina espírita, que é reveladora e consoladora, vem dizer isso para a gente. Nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para passar de ano. Por isso tem as provas, por isso tem as expiações da disciplina. Por isso tem o estudo. Por isso nós precisamos de aprender a amar. Precisamos de aprender a amar com o nosso intelecto, com a nossa razão, com a nossa sabiência, com a nossa inteligência. É assim que nós precisamos de aprender a viver. Senão, a vida fica cada vez mais difícil, sim. Se não aprendemos o contrário, se não aprendemos a seguir as lições do Mestre, a vida vai ficar cada vez mais difícil, sim. E o último comentário de Emmanuel. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Observe o seguinte, observe como é importante nós entendermos a respeito do amor e do conhecimento. Quando nós conhecemos a Deus, observe isso. Preste muito bem atenção a esse detalhe que nós vamos comentar aqui agora. Quando você conhece a Deus, você precisa de trazer Ele para o seu nível. Você precisa de trazer Ele para o nível humano. Para que você possa conseguir conhecê-lo. Então, existem alguns critérios, existem algumas nuances, existem alguns pormenores que você então consegue, de maneira comparativa, conhecer a Deus. Lembrando que Ele é a causa primeira de tudo. Ele é a causa inteligente de tudo. Ele é a causa primeira de tudo. Então, tudo que nós vemos à nossa frente, ao nosso lado, à nossa volta, tudo que nós vemos à nossa volta, tudo que nós podemos perceber, sentir, ver, ouvir, sentir, perceber, interpretar, tudo que nós podemos vivenciar em termos de experiência à nossa volta, a causa primeira de tudo é Deus.
onipotente, onipresente. Causa primeira de tudo. Então, se você quer conhecer a Deus, é complexo. É complexo isso. Então, você precisa de trazer ele a seu nível. Agora, preste atenção. Preste atenção. É o nosso maior exercício. Se você consegue amar a Deus, se você consegue amar a Deus com toda a sua inteligência, com toda a sua razão, com todo o seu sentimento, com todo o seu espírito, com toda a sua vida, com toda a sua força, Ele te eleva. Ele te eleva. Olha como isso é muito diferente. E como isso é importante na nossa vida. Nós entendermos isso. Se verdadeiramente aceitas o Cristo, se verdadeiramente você aceita o nosso modelo e guia, que é o Cristo, Filho de Deus Pai, e a Ele te afeiçoas, e a Ele você o ama, serás conduzido a Deus. Então, se nós conseguimos amar a Deus, nos afeiçoarmos ao Cristo, Ele nos eleva. E aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Então percebe como é que funcionam as coisas? Paulo, por que Paulo consegue saborear essas nuances na vida dele? Porque Paulo, ele se entregou por inteiro para poder conduzir a boa nova. E é assim que ele fez. E é assim que ele fez sempre. Mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante dos açoites, mesmo diante das prisões, mesmo diante de não ter sido percebido, mesmo diante das dificuldades de ser aceito, Paulo tinha um foco, Paulo tinha um objetivo que era único, que era levar a mensagem de amor a todos aqueles com que ele convivia, por todas aquelas comunidades por onde ele passava. Percebem isso? Esse é o grande aprendizado que nós precisamos de desenvolver. Esse é o nosso grande aprendizado, não é? Muito bem. Passamos aqui ao capítulo 17. Capítulo 17, ainda nós conseguimos ver hoje ainda. Capítulo 17 é um capítulo por onde Paulo passa. Também ele já está em Tessalônica. Ele é Paulo e Silas ainda com Timóteo, né? Ele também sofre ali algumas dificuldades, não é? Ele encontra ali, né, alguns judeus, aliás, vários judeus, né? E ele não baixa a guarda, não é? Ele lá em Tessalônica, ele passa 3 semanas lá. E por 3 sábados, ele vai na sinagoga discutir a palavra com os judeus. Não é? E ele vai de peito aberto, corajoso e intenso, do jeito que ele era, né? E aí, para variar, as coisas não saem bem. Para variar, as coisas não saem bem ali, né? E existe um amigo em Tessalônica, que é o Jason, e eles prendem Jason, porque estão procurando Paulo e Silas e não acham. Eles prendem Jason paga uma fiança, é libertado, e eles correm com Paulo de lá, né? Paulo
sai com Paulo de lá e leva Paulo lá para Atenas, né? Paulo chegando em Atenas, depois Silas e Timóteo vão ao seu encontro, mas quando Paulo chega em Atenas, alguns filósofos ali, né, alguns filósofos estoicos e epicureus, né, e estoicos, zombam dele, chamam ele de paroleiro. O que esse paroleiro está falando aqui para nós? Querendo falar para nós aqui dessa doutrina louca que ele está falando aqui, né? E levam ele lá pro Areópago. Areópago é o teatro lá onde os filósofos se reuniam, né? Então lá era o fórum, lá era o teatro, lá era, né? Eles ficavam em volta e Paulo lá no centro e eles bombardeando Paulo de perguntas. E aí tudo bem. E aí, Paulo, eu gostaria aqui de ler para vocês aqui o discurso de Paulo, que é um dos discursos mais interessantes. E o que me chama a atenção é a coragem de Paulo. É a coragem de Paulo de enfrentar todos estes. E ele enfrentava porque Paulo tinha o conhecimento, conhecia da cultura, né? Nós já falamos sobre isso. Paulo foi educado por Gamaliel, né? Paulo era discípulo de Gamaliel, cara, o chamado o bom, né? Naquela época, além de conhecer toda a cultura grega, Paulo conhecia, sabia profundamente de tudo por onde ele passava. Então ele conhecia aquele povo. A questão é que ele tinha deixado de ser aquele judeu, né? Ele tinha deixado de ser aquele cara que foi doutrinado na cultura judaica. Ele estava ali levando uma nova mensagem. Ele se transformou, não é? Esse era o grande conflito. Ninguém aceitava que Paulo tivesse, né, se transformado e se tornado um cristão. Começado esse movimento cristão em toda a região por onde ele passava. E aí então, Paulo lá no centro, né, diz assim: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não os conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós podemos aprender muito, tá? Nós podemos aprender muito com os discursos de Paulo. Nesse versículo, Senhor, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que nós podemos aprender aqui? Há quanto de materialismo existe ainda nos homens? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos,
como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceiam e outros diziam: acerca disso te ouviremos falar outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Então, olha só que fortaleza, né? Como é que Paulo é cirúrgico, como que Paulo é objetivo, como que Paulo tem um foco de colocar diante daqueles que o maltratavam, que o escarneciavam, como que ele tinha o poder de colocar as palavras certas no lugar certo. Para aqueles atenienses, né, que adoravam um Deus material, e nós também, quanto de materialidade nós trazemos ainda para a nossa vida, quanto ainda que nós adoramos coisas que são muito materiais na nossa vida, na nossa existência. E aqui eu trago mais uma vez para vocês um comentário de Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, comentários de Atos dos Apóstolos. Para que a gente possa encerrar, Emmanuel coloca assim: o ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declararem sua crença na vida além do corpo, afirmando a lei de responsabilidade, para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso e escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de verdadeiro deserto. Queridos, o que nós podemos aprender aqui nestes 2 capítulos de Atos dos Apóstolos? Capítulo 16 e capítulo 17, com relação aos caminhos de Paulo. Primeiramente, a coragem de Paulo no enfrentamento das suas dificuldades. Segundo, a certeza que Paulo tinha naquilo que ele fazia. A certeza que Paulo tinha no Deus e no Cristo a quem ele respeitava e a quem ele acreditava e a quem ele tinha fé. Esse Cristo que Paulo acreditava é o mesmo Cristo que nós precisamos de acreditar. Esse Jesus Cristo, ou esse Cristo Jesus Nazareno, é o mesmo Cristo Jesus, nosso modelo e guia, que nós precisamos de acreditar. Paulo traz para dentro do seu coração, de maneira forte, de maneira sincera, de maneira autêntica, esse Cristo Jesus, que é o que nós podemos também, que é o que nós devemos também construir em nós, que é o que nós também devemos fazer em nossa existência. Ter essa certeza de que essa boa nova, ela é uma boa nova verdadeira. Ela precisa de fazer parte da nossa vida. Ela precisa de ser verdadeira para a nossa vida.
para que a gente possa definitivamente, de uma vez por todas, entender esse processo. Então, como Paulo fazia, como Paulo tinha essa coragem, e ele era movido pelo Espírito, nós também precisamos de construir isso em nós. Nós precisamos também de trazer isso para dentro da nossa existência. A mesma certeza que Paulo tinha, a mesma entrega que Paulo tinha, a mesma entrega que Paulo tinha diante desse evangelho, é o que nós também precisamos de fazer em nossa vida. Diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desafios, diante das nossas provas, diante das nossas expiações, diante da nossa reforma íntima, quero crer que muitos de nós estejam passando por essa reforma íntima. Eu estou passando por essa reforma íntima ainda. A reforma íntima é um caminho profundo. A reforma íntima é um caminho, é uma jornada longa. É o nosso dia a dia, até que voltemos à nossa pátria espiritual. A reforma íntima, ela não para. A reforma íntima, ela não acaba. Ela tem um fim, mas não é agora. Nós ainda precisamos de navegar muito, nós ainda precisamos de andar muito, nós ainda precisamos de trilhar muito. Por quê? Porque nós ainda temos dentro de nós as nossas dificuldades. Nós temos dentro de nós as nossas imperfeições. Nós temos dentro de nós as nossas limitações. Nós temos dentro de nós o que os espíritos, o que os bons espíritos chamam de a mazela da vida humana. As mazelas da humanidade. Que são o quê? O orgulho, o ego, a vaidade, a intolerância, a impaciência. As dificuldades que nós temos, que são patrimônios do próprio espírito. O orgulho é patrimônio do próprio espírito. Nós estamos aqui na Terra encarnados porque somos orgulhosos. É um critério para nós estarmos aqui. Não é? Se você acredita, se algum desses que estão nos ouvindo agora, fica tranquilo, acredita que não é orgulhoso, fica sossegado, daqui a pouco você some. Daqui a pouco você desaparece e vai encarnar em outro planeta, em outro órbita. Fica sossegado, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Se você está aqui ainda, se você está aí me ouvindo, é porque você é orgulhoso. E eu também sou. Nós somos. E é isso que nós precisamos de trabalhar em nós. E é esse autoconhecimento, essa observação de nós mesmos, é o que Paulo fez em toda a sua jornada, em toda a sua trajetória. Observar dentro dele o que ele precisava de mudar. Observar dentro dele o que ainda era difícil. Perguntar para ele mesmo o que dele ele ainda não se conhecia. Que é o que nós precisamos de nos perguntar sempre. O que de nós ainda não nos conhecemos? O que de nós ainda, o que na nossa vida nós ainda precisamos de dizer não? O que de nossa vida nós ainda precisamos de aprender para que a gente possa caminhar de maneira mais livre? O que eu ainda preciso de me libertar? De quais as amarras eu ainda preciso de me libertar? Quais os grilhões que eu ainda preciso de arrebentar e deixar para trás? Quais das minhas imperfeições eu ainda preciso de tratar? E não é fora do convívio humano que nós vamos conseguir cuidar disso, aprender sobre isso, nos desenvolvermos a respeito disso. Nós somente vamos conseguir evoluir se nós aceitarmos as experiências relacionais que o próprio Deus, que o próprio Jesus, que a nossa própria espiritualidade maior, misericordiamente, nos promove, nos permite ter para a nossa existência. Só assim, para a gente poder caminhar na direção daquilo que nós precisamos de caminhar.
Nesses dois capítulos, 16 e 17, temos bastante aprendizado. Convido vocês a lerem o Atos dos Apóstolos, a lerem o livro Paulo e Estevão, e assim continuemos nos caminhos de Paulo. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Cristo Jesus, sempre presente aqui conosco. Gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse projeto. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais sempre presentes conosco, nos instruindo, nos inspirando, nos intuindo as mensagens necessárias. Gratidão a todos os nossos irmãos queridos, companheiros, encarnados e desencarnados, que são conduzidos até aqui, a esse momento, para também estarem conosco nesse aprendizado. Gratidão, gratidão aos nossos anjos guardiões. Gratidão à Associação Espírita Caritas, que nos concede esse espaço. Gratidão, gratidão por essa segunda-feira, gratidão pelo nosso programa de número 14. Gratidão a você que está aí nos acompanhando presencialmente, ou então que nos acompanhará depois com o programa gravado. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Bom final de segunda-feira. Boa semana, uma semana abençoada. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.